Alô, queridos amigos, obrigado pela sua audiência em nosso canal Varal. A grande pergunta é esta hoje para a nossa reflexão. Você acredita em reencarnação? Como você tem essa visão? O que eu vou falar aqui não é ofensivo a nenhuma instituição religiosa. A reencarnação está dentro da Bíblia. A Bíblia tem referência sobre esse tema? Sim, tem. A Bíblia não ensina a reencarnação, pois o conceito de múltiplas vidas não é mencionado nas Escrituras, não é mencionado. A Bíblia ensina que a pessoa morre uma vez e que existe a esperança da ressurreição após a morte, em vez da transmigração da alma. Bem entendido, não? Não existe um conflito com a ressurreição. A reencarnação é contrária ao ensino bíblico de que as pessoas morrem uma vez e serão ressuscitadas. Mas a Bíblia só descreve sobre um novo nascimento como um renascimento espiritual, não físico, como questionado por Nicodemos, e Jesus o negou como sendo uma reencarnação. Jesus explicou ali que a reencarnação não existe. Olhando biblicamente a posição ao conceito da alma, a Bíblia lá retrata a alma como uma pessoa como um todo, que morre com um corpo, em vez de um espírito imortal que transmigra para outro corpo. Não há mudança. A Bíblia nunca se refere a isso. É o que está escrito. Um ponto frequentemente usado para sugerir a reencarnação é a passagem lá em Mateus 17, os versos 10 e 12, que relaciona João Batista a Elias. No entanto, a Bíblia esclarece que João Batista, ele veio no espírito e poder de Elias, e não era Elias reencarnado. Bem entendido? João Batista negou explicitamente ser Elias quando ele foi questionado. O profeta Elias e a sua reencarnação em João Batista. A propósito, lá em Mateus 17, os versos do 10 a 13, como disse, reafirmo dentro do entendimento espiritual que diz: quando a morte chega, morre a totalidade da pessoa, seu corpo e sua alma. No entanto, nesse momento, Deus, que é o doador da vida e vencedor da morte, ressuscita ambos em um corpo glorioso e na individualidade de cada ser, a sua alma. Mas vamos profundamente ao contexto bíblico, o que ela fala sobre esse tema. A passagem de Mateus 17, nos versos 10 a 12, não aborda diretamente a reencarnação, mas tem sido interpretada de diferentes maneiras em relação a ela, do que está escrito. A maioria das interpretações teológicas tradicionais não a relaciona com a reencarnação, enquanto a outras, especialmente em tradições como o Espiritismo, veem a passagem como um indício da reencarnação. Questão da sua interpretação, é questão de como você vê. Mas não estou aqui para contextualizar pensamentos espíritas. Cada um tem a sua versão, cada um tem a sua realidade, cada um tem suas próprias convicções, segundo cada pensamento. O que a passagem diz em Mateus 17, os versos do 10 a 12, é bem explícito, é claro. E dentro do contexto, vemos que após a transfiguração de Jesus no monte, os discípulos perguntam por que os mestres da lei dizem que Elias devia vir primeiro. Mas qual que
que foi a resposta de Jesus? Como que Jesus disse isso? O que ele falou? Jesus lhes diz: Elias já veio e eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também o Filho do Homem está para sofrer nas mãos deles. Existe aí uma similaridade. Vemos que Jesus disse-nos, óbvio, sobre que aconteceria com ele no futuro. Ele mesmo previu isso. Assim o versículo 13 acrescenta: então os discípulos entenderam que lhes faltava palavra a respeito de João Batista. É a verdade. Então vamos ver a interação descrita lá na palavra. Vamos dar uma olhadinha. A interpretação tradicional não existe o reencarnalismo e bem explícitas. Essa interpretação é bem predominante entre os cristãos não espíritas, e que João Batista não era a reencarnação de Elias, mas sim o sucessor que veio com o espírito e o poder de Elias para cumprir o papel profético de preparar o caminho para o Messias. Ele veio com aquele espírito que tinha. Já falei e afirmei sobre isso. Até porque o próprio Elias, ele não morreu. O profeta Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo, conforme descrito na Bíblia, sem passar pela morte física, como descrito lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, o que é incompatível com a ideia da reencarnação nesse sentido e neste pensamento. Ele apareceu novamente com Moisés durante a transfiguração que ocorreu após a morte de João Batista. É diferente, gente. Mas o mais importante, que João negou ser Elias. Quando perguntaram diretamente a João Batista se ele era Elias, ele respondeu assim: não sou. Está escrito nas Sagradas Escrituras, lá em João 1, no versículo 21. Mas dentro de um cumprimento profético, é claro que, para os defensores dessa visão, João Batista cumpriu a profecia de Malaquias 4:5, ao atuar no mesmo espírito e poder profético de Elias, mas sem ser que o mesmo indivíduo renascido. Aquele espírito que Elias tinha. Mas vamos à interpretação espírita chamada de reencarnacionista. No Espiritismo, a fala de Jesus ela é vista como uma evidência da reencarnação. Mas o que é isso? Para os espíritas, João Batista é visto como Elias reencarnado. E não é. A revelação de Jesus de que Elias já havia vindo e era João Batista é interpretado como a confirmação de que o espírito de Elias renasceu no corpo de João. Mas a menção descrita em Lucas capítulo 1, versos 17 de João, de que João viria no espírito e no poder de Elias, ela é interpretada como uma referência à essência espiritual, ou seja, ao espírito que ocupou diferentes corpos. É outra coisa, gente. É outra coisa completamente diferente. Vou novamente citar sobre a negação de João, de que era Elias, dita em João 1:21. E ela pode ser explicada pelo fato de que a pessoa reencarnada geralmente não ter lembrança da sua vida passada, o que seria consistente com a doutrina espírita, o pensamento espírita, que é o respeito. Em resumo, a passagem de Mateus 17, nos versos 10 e 12, tem sido um ponto de debate. As interpretações divergem dependendo da crença sobre a reencarnação. Para uns, a passagem indica o cumprimento de uma profecia de forma figurada. Para outros pensamentos
é uma evidência da reencarnação do espírito. Não estou desmerecendo ninguém. Assim sendo, vamos ficar à luz da Bíblia e a interpretação, ela é sua. Você vê, o estilo de Elias estava sobre João, o estilo de Elias era semelhante, mas não era uma reencarnação ali. Então, para que não haja discussão, faça você a sua interpretação, a qual eu falei aqui que eu respeito. A Bíblia tem múltiplos entendimentos, alguns pensam de uma forma, mas se a gente for ver a raiz da Bíblia, o cumprimento, a sua teologia bíblica, ela é muito bem clara nessa explicação que eu dei a todos vocês. Pensem bem, tudo que eu coloco aqui diante das câmeras, seja para católico, umbandista, protestante, metodista, assembleiano, seja o que for, é para que você faça a sua reflexão. Até porque eu procuro aqui pegar a Bíblia, dar umas olhadas, tentar levar um texto condizente que eu acho próprio para que você assista. Afinal de contas, ninguém é dono da verdade, somente Deus. Somente Deus que é o dono da verdade. Portanto, o que eu digo aqui é para que você faça a sua interpretação. A explicação que eu deixei é bem clara, que não existe reencarnação. Agora, você, se tem suas dúvidas, pesquise também. Me conteste. Manda aqui no canal. Lá tem lá no canal. Faça uma pergunta, um questionamento. Isso é válido. Nós estamos aqui para isso, gente. Nós estamos falando de Deus, falando de Jesus, tirando as nossas dúvidas, cada vez mais procurando entender melhor o que a Bíblia nos ensina. Ninguém é dono da verdade, somente Deus. E eu creio que esse posicionamento que eu passei seja o mais e o certo condizente com todos. O meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e que nós tenhamos aqui cada vez mais assuntos de seu interesse para que você possa se edificar. Aqui nós não usamos vulgaridade, não trazemos aqui astros, mulheres, seja lá o que for. Aqui nós temos o bom conselho e a palavra que Deus possa agradar o seu coração. O meu muito obrigado, curte, compartilhe, esteja conosco, inscreva-se no nosso canal e eu sou muito grato porque você é a pessoa mais importante para mim. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.